Fala, meu querido, chegamos com a prova aqui da Unesp 2024, prova de segunda fase. A gente vai discutir nessas questões que queremos abordar nesses próximos dias, as questões que caíram nessa prova de segunda fase aí para você vestibulando, ou você que está estudando aí para os vestibulares seguintes aí de 2024, 2025. Bora com a gente aprender um pouquinho mais sobre energia cinética, conservação da energia. Também falaremos sobre o teorema do impulso, tão importante aí para resolver essa questão. Então, bora, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve lá, nos ajude cada vez mais a chegarmos a tantos que estão estudando física conosco. Bora? Então ele fala que uma bola de boliche, aqui é importante saber que a massa dessa bola de boliche é 7 quilos e ela é abandonada. Se ela é abandonada, a velocidade inicial dela é zero de uma altura h0, beleza? E cai verticalmente sobre uma cama elástica, tá? Que se comporta como uma mola ideal. Isso é importante, viu? Porque se comportar como uma mola ideal, a gente vai ver que quando ela lança aqui, eu vou ter a mesma energia, né? A gente vai discutir um pouquinho mais à frente, mas é importante essa fala de uma mola ideal. Essa bola toca a cama elástica com 8 metros por segundo de velocidade. Então ela chega aqui com a velocidade de 8 metros por segundo. A partir desse instante, a bola sofre a ação de uma força vertical para cima de intensidade variável aplicada pela cama elástica, que é essa força aqui, ó. Além da força peso dele, que vai sempre existir uma vez que ela tem massa e está sob a ação da gravidade. Sob a ação apenas dessas duas forças, a bola para meio segundo após ter tocado a cama elástica. Então ela vai continuar esse movimento, ela estava com 8, né? Vai diminuindo, diminuindo até parar e ela é arremessada para cima, conforme a figura 2. A partir desse ponto, a bola é impulsionada verticalmente para cima, perdendo contato com a cama elástica no instante em que a velocidade é v, conforme mostra a figura D. Tá bom. Maravilha. E desprezando todas as forças dissipativas e adotando que G é 10, calcule. Bom, primeira pergunta que ele fez para a gente é qual é a altura, e era muito esperado que ele fizesse isso, uma vez que eu sei que a velocidade inicial dele é zero, a velocidade final desse trajeto aqui realizado pela bola é 8 e a gravidade é 10. E aí, para resolver isso, acho que o clássico da gente encontrar essa altura é usar o bom e velho Torricelli, né? A gente não usou nenhuma questão de tempo. A gente fala que V é igual a V0, V ao quadrado mais V0 ao quadrado é 2G. Aí a altura que a gente vai usar é o H0, tá? Bom, com essas informações vamos substituir, ó, a velocidade inicial, a velocidade final dele é 8, a inicial dele é zero, mais 2 vezes 10 vezes o H0, que é a pergunta que ele fez para a gente. Trazer um pouquinho para cá, para caber bonitinho. 64 é igual a zero mais 20 H0. Pronto. Só falta achar, que é só isolar o H0. Então a gente vai passar esse zero para lá e fica que 64 é igual a 20H0. Vamos já substituir, deixar bonitinho. Falar que H0 aqui, já respondendo, deixando claro para você. H0 é o 64 menos zero dá 64 dividido por 20. Só você isolar o H0, você vai chegar nesse texto, nessa solução. O H0, então, dele vale 64 por 20, isso dá 3,2 metros. Pronto, primeira resposta que ele queria aqui desse item sobre movimento uniforme. Você poderia também fazer aí sobre na conservação da quantidade na conservação da energia mecânica, também daria certo. Poderia falar que a energia cinética é igual a energia potencial, enfim, há várias formas de resolver. Acho que uma das formas que eu coloquei para você é usando o Torricelli, que dá certo também. Bom, vamos responder a segunda pergunta, vou colocar de azul aqui para não misturar. Qual é a energia cinética da bola em joules no instante que ela perde contato com a cama elástica? Ele quer saber aqui, nesse instante, qual é a energia cinética dela. O que nós precisamos aqui fazer? Ó, querido, você pega aqui, você precisa adotar um referencial. Eu vou adotar o meu referencial nesse ponto, ó. Eu vou dizer, e a gente chama isso de PHR, plano horizontal de referência, eu vou dizer que nesse ponto, a altura da bola, no meu referencial, essa altura vale zero, nesse referencial. E a partir disso, independente onde eu coloco o referencial, o fenômeno acontece independente onde eu coloco o referencial. Eu coloco aqui para ter uma facilidade matemática na resolução do exercício. Então veja que eu poderia colocar o referencial nesse ponto,
mas daria o mesmo resultado, tá? Mas colocando aqui fica mais fácil normalmente o que a gente usa, tá? É a tal da experiência que você olhar e falar assim, ah, aqui a gente está estudando, então a gente elimina uma variável a menos, elimina uma variável que é a variável altura no sistema. Então o que que eu vou colocar? Aqui nesse instante aqui, a energia mecânica nesse instante, eu vou chamar essa energia aqui no instante inicial e aqui no instante final, a energia mecânica se conserva. Por que que eu posso garantir isso? Porque essa mola se comporta, essa cama elástica se comporta como uma mola ideal. E uma mola ideal, ela não tem dissipação de energia. Então, durante esse trajeto aqui que realiza, em que a bola chega e que a bola sai, ela está sob uma condição de mola ideal, então a energia mecânica se conserva. Desse modo, eu posso falar que a energia cinética mais inicial, mais energia potencial inicial, potencial gravitacional, vou colocar EPGI, mais a energia potencial elástica no início, isso tudo é igual à energia cinética no final, mais a energia potencial gravitacional no início, no final, né? No final aqui, mais a energia potencial elástica no final. Pronto. O que que a gente pode discutir disso? Ó, a gente pode cortar as coisas. Por exemplo, primeira coisa que eu cortaria aqui. No início, a mola não está esticada. Então, a gente pode dizer que a energia potencial elástica, tanto no início quanto no final, elas não existem. São zero. Por que que eu digo isso? Porque não existe mola esticado nessa situação aqui, ó, que é a final e no início. Eles estão chegando. Durante aqui tem tem toda uma mola esticada, mas no início e no final não tem. Outra coisa que a gente pode cortar também, a gente pode cortar a energia potencial gravitacional. E aí é o tal que a gente fez aqui, o conceito do referencial. Eu vou colocar aqui para você que energia potencial gravitacional é dada por mgh. Se o H é zero, e nesse referencial eu pude fazer isso, a gente encontra que a energia potencial gravitacional dele vale zero. Então, o que que eu descobri? Que a energia cinética aqui é a mesma que ele estava no início. A gente pode escrever isso aqui, ó, que a energia cinética no início é igual à energia cinética no final, que é no instante em que ele está querendo aqui achar para a gente. Logo, a gente pode falar que a energia cinética ali dele vai ser m vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Pronto. Quando a gente faz isso, veja, a massa dele que a gente tem, desse corpo, é 7. É 7. E a velocidade dele vai ser 8 ao quadrado. 7 vezes 8 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Esse 8 ao quadrado a gente já fez, só quando deu 64, né? Se a gente puder simplificar aqui, isso aqui, vamos cortar aqui, o 64 dividido por 2, isso vai dar 32, né? Bom, é, é, fazendo esse cálculo, né, resolvendo aqui 32 vezes 7, isso dá, se a gente fizesse aqui um cálculo, para você que tem dificuldade, não quisesse armar a continha, né, 32 vezes 5 seria 160, mais 32, 192, mais 32, isso dá 224 joules. Então, essa seria a nossa energia cinética aí, desse corpo que a gente monta aqui. Então, vamos colocar aqui já. Chegamos na segunda resposta que nós estávamos procurando aqui da energia cinética, 224 joules, que é a energia que quando ele sai, e essa energia é a mesma de quando ele estava aqui desse sistema. Vamos só conferir isso aqui, ó, você fazer 32 vezes 7, ó, 32 vezes 7, 7 vezes 2 dá 14, e 7 vezes 1 dá 21, mais 22, 224 mesmo, só para a gente ver que a gente acertou esse. Vamos para o último, então já eliminamos o item A, agora vamos para o item B. No item B, aqui a gente tem o seguinte, ó, a pergunta que ele fez. Qual que é o valor médio da força? E quando fala de valor médio da força, normalmente a gente está falando associando isso a impulso, né?
aplicada pela cama elástica para parar em meio segundo. Então a gente fala que um impulso é a variação da quantidade de movimento, o módulo da variação da quantidade de movimento. Só que o impulso também pode ser aplicado como força vezes o tempo. A força resultante aqui vezes o tempo. Isso é igual à variação da quantidade de movimento em módulo. Então a gente está falando de vetor aqui, então está tudo bonitinho aqui explicado para você. O que a gente precisa aqui achar? Qual que é o valor da força média? Essa força média, veja que essa força ela é maior para cima, porque ela está freando o corpo. Se o corpo estivesse acelerando mais ainda, o peso seria maior que a força. Então, nessa solução, a força resultante eu vou colocar aqui como F menos P, uma vez que a força para cima é maior que a força para baixo, vezes o tempo, tá? E aqui a gente tem o módulo de mv menos mv0. É a variação da quantidade de movimento que a gente tem aqui. Veja, o nosso peso, vale a gente relembrar também como é que calcula peso, né? Peso é massa vezes gravidade. A gente sabe que esse peso dele vale 70. Então, como a gente quer achar a força, vamos isolar a força aqui. F menos 70, que é o valor do peso, F menos 70, ó, peso 70, vezes o tempo que foi meio segundo que ficou a ação dessa força, e houve uma variação. Veja, ó, a velocidade final dele vai ser zero, então é a massa 7 vezes zero, menos a massa continua 7 e a velocidade inicial dele era 8. Isso tudo em módulo, tá? Então vai ficar aqui F menos 70, entre parênteses aqui, vezes meio. Isso vai ser igual o 7 vezes 0 corta aqui, né? E o 7 vezes 8 dá um módulo de menos 56, né? Módulo fica 0 menos 56. Pronto. Então, esse F menos 70 é igual a o módulo de menos 56 dividido por meio, certo? Então, a solução disso vai me dizer que o módulo de menos 56 é 56 dividido por meio, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, F menos 70 é igual a 112, e aí a gente descobre que essa força aplicada por essa cama elástica vale 182 newtons. E assim a gente chega na solução desse exercício aqui, com os itens A e B. Tanto a questão da altura, quanto a questão da energia cinética e, por último, a questão da força aplicada pela cama elástica. Beleza? Então, assim a gente chegou na solução desse exercício. Espero que você tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários